ajuda a desbloquear estes nódulos no campo perispiritual para voltar de novo a fazer a energia, né, o Qi, fluir de maneira mais vital, né? O nosso organismo, ele também trabalha através da nossa respiração, desbloqueando isso, dando a informação correta para as nossas células, que não há ameaças por perto, sem a necessidade de provocar essas defesas emocionais que eu falei. Enfim. E aí o que acontece? É aquela percepção que a gente tem que ter, pessoal. É como eu digo, muitas vezes você, quando vai se colocar para uma atividade de cura, que as pessoas poderiam perguntar assim, mas por que a necessidade disso, se nós estamos aqui também precisando destas doenças como meritórias para a nossa evolução? Porque através delas também nós temos uma maior abertura consciencial. Muitas vezes, quando você pede, e talvez você esteja com uma doença grave, não teria um tempo material para a tua própria evolução, o mundo espiritual, observando esse teu comportamento de condutas, atitudes, posturas, te dá esta condição de cura ou de estabilização da doença, ou até atuando numa outra doença que talvez você pudesse vir a manifestar, por perceberem através da leitura que eles fazem do teu organismo espiritual, que você tem condições de receber isto, porque quando você recebe estas vibrações, há uma mudança interior em você. Você sente, né, que ao se colocar merecedor, você houve uma alteração consciencial. E é disso que eles estão buscando na gente. Muitas vezes uma doença, ela já cumpriu o seu papel. Então, assim como você tem a capacidade de provocar a doença, você pode se curar. O ladrão na cruz, quando Jesus diz, estará comigo ainda hoje no paraíso, ele reconheceu que ele merecia estar ali, por tudo que ele havia feito, enfim, não sei a história dele, mas reconheceu que Jesus não, o que ele havia feito. Então esta consciência da culpa bem feita, não da maneira que certas religiões aí querem nos instar essa culpa, não. Ao reconhecer as tuas falhas, você já deu um passo para sair fora delas. Foi o que este ladrão, o bom, como eles chamam, o bom ladrão, que teve essa consciência, reconheceu. E aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, como dizendo, você vai conseguir estar num patamar mais elevado do que você estava antes, com estas condutas mais densas que te levaram a este comportamento que você teve, né? Então, a própria natureza, como eu estava dizendo, a água, a energia da mata, do mar, através da nossa própria respiração, a nossa própria imposição de mãos, a nossa conexão com os nossos mentores, a nossa oração e o nosso exercício do dia a dia provocam esta mudança vibracional e energética. É contada a história de um médico que chegou em casa e o filho estava com diarreia, com muita dor, e ao invés do procedimento homeopático, alopático, foi sugerido a ele a imposição de mãos. O Sérgio conta essa história, e o garoto se curou. Há muitos depoimentos de curas espirituais que as pessoas narram, de fato, até com comprovações de exame antes e depois. Né? Ele tem dado palestras por aí, lançando livros. É o que eu digo, lá na frente ele e tantos outros, como o Dr. Paulo César Fructuoso, que é um médico, cirurgião, oncologista, que trabalha com essas curas, que trabalha com a pesquisa, inclusive, do ectoplasma, eles vão ser considerados como os pioneiros. Embora mestres lá para trás já trabalhavam também isso, mas de uma maneira mais científica,
aproximando os médicos da Terra com os médicos espirituais. Então a ciência ela está beijando a espiritualidade, a medicina, a química, a física, enfim. Então esta asepsia, hemostasia, analgesia, o próprio campo espiritual já permite que isto já seja colocado no teu organismo e você não sofre esse tipo de influência, né, de sangramento. Às vezes até dá um pouco de sangramento, mas depois ele seca na própria camisa, dependendo da situação, forma algum tipo de cicatriz no local em que foi feito, mas depois ela desaparece, enfim. E já indo para o final, pessoal, para encerrar o que eu gostaria de colocar para vocês, olha que interessante. Quando você se prepara para a cirurgia, né, tomou aqueles procedimentos anteriores, se colocou numa vibração sutil, você está imbuído daquela vontade, da tua fé, da tua oração, da crença de que você vai ser olhado. O que vai ser feito com você, não cabe a nós querer decidir. Ao deitar na maca, né, ou na tua cama, no caso, se for uma cirurgia à distância, lá nos nossos amparadores, uma tela mental já é mostrada para eles a teia energética, o fluxo de energia aonde está sendo obstruído e o motivo bioquímico, kármico, emocional ou mental daquilo que eles precisam trabalhar e operar em você. Então muitas vezes é aí que é utilizado o ectoplasma para desmaterialização ou materialização de partes fluídicas dos teus órgãos, do teu organismo, enfim. Tanto é que tem médicos que falam, poxa, mas tinha aqui um tecido, agora não tem mais, ou um nódulo, ou puxa vida, esta parte que estava faltante, agora ela está recomposta. Então a gente já começa a perceber esses fenômenos acontecendo, estas regenerações, né? Porque, como eles dizem, o espiritismo, na erraticidade, no plano astral, nos seus diversos níveis, mesmo no plano mental, os espíritos não produzem essa ectoplasmia, né, para esta finalidade. E esses pensamentos deletérios muitas vezes são desbloqueados desta forma. Então, enquanto eu estava falando isto para vocês, pessoal, já vou partindo aqui para encerrar, não esqueça que nós abrimos ali no início uma oração para que este trabalho seja feito na gente, enquanto vocês ouvem estas explicações, entrando nesta vibração, nesta sintonia, e eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sobre a fé que remove montanhas, no item 5, que fala justamente disso, para encerrar, e daí nós vamos fechar a oração do professor Adelino, encerrando assim esta explanação, esta segunda parte um pouco mais completa que a primeira, que foram 20 minutos de maneira mais generalista, onde nós estamos aproveitando também para permitir, se for do nosso merecimento, que as nossas entidades espirituais atuem junto conosco para a sua própria cura. Enquanto você ouve essa explanação aqui à distância, né, sobre a cura espiritual, reflita e, criando uma condição vibracional, energética, anímica, para que também já esteja sendo feito em você estes reparos ou estas reorganizações ou desbloqueios, enfim, para o teu bem-estar, para que em você surja este reconhecimento de que nós não somos apenas a matéria física e com este presente que a gente recebe, a gente possa nos doar para o outro, porque aí a vida ganha sentido. É como diz a Cabala, nós vamos receber
para o outro. Porque só receber para a gente parece que a gente não se sente completo. Tá bom? Então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a fé que remove montanhas, item 5. O poder da fé tem aplicação direta na ação magnética e graças a ela o homem age sobre o fluido, que é a nossa matéria etérica, modifica-lhes as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente para, por sua vontade dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e que de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que entretanto não passam de consequências de uma lei natural. E essa é a razão de Jesus falar aos seus discípulos: se não conseguistes curar, foi porque pouca foi a sua fé. Para você ver como as coisas estão relacionadas, o nosso pensamento com a nossa fé e a nossa capacidade de cura. Então, através desta palestra, destes 45 minutos, eu agradeço aos nossos amparadores, aos nossos irmãozinhos, deixando vocês aqui mais um pouquinho ainda com o som do mar, fechando as nossas mãos, as nossas vibrações de cura, agradecendo ao trabalho que foi feito a nós. Fecho aqui, um fraterno beijo, muita paz e luz. Fiquem agora um pouco com a respiração e com este barulho do mar. Fraterno beijo, muita paz e luz.